Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 21 de julho de 2025. Pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal. Então, o gráfico se desenvolveu um pouquinho mais aqui em relação ao que a gente falou na sexta-feira, tá? Eu vou fazer umas marcações aqui para a gente observar, ó. Então, ele chegou aqui nesse fundo aqui em relação ao candle 23. Ele foi lá, violou, porém, ele voltou um pouquinho aqui, ó, e deixou um pouquinho de sombra inferior, tá? Mas nada que desabone essa continuidade do semanal aqui, tá, pessoal? A gente vai ter que observar, obviamente, como ele se comporta, porque além de ter esse fundo da 23, ele tem esse topo da 12 aqui, que é bem relevante. Então, pode ser uma região que ele de fato sinta ou que ele tem um pouco mais de dificuldade de dar continuidade, certo? Porém, ó, o que a gente tem que ficar atento aqui? Eu vou marcar mais alguns pontos de suporte, ó. A gente vai ter esse antigo topo aqui, que pode ser um suporte relevante para a gente, tá? E também depois aqui, ó, nessa retomada aqui no gráfico semanal, ó, fazendo um ponto de retorno no semanal, isso aqui também pode ser um ponto de suporte relevante, tá? Obviamente que se a gente puxar uma retração oposta, pegando do topo do semanal, tá? Até esse fundinho aqui da 14, que é esse primeiro fundo mais relevante que o semanal nos apresenta, ele chegou na região de 38,2 e aí, obviamente que ele avançando, ele descendo um pouquinho mais, ele pode buscar a região de 50%, certo? E de 61,8. Então, essa região aqui ela chama bastante atenção, porque ela começa a ficar com algumas dificuldades em relação ao preço da continuidade. Por quê? Porque a gente vai ter esse suporte e vai ter outro suporte que foi marcado aqui, e aí em confluência a gente vai ter média de 72 períodos semanal. Então, por ali, dentro dessa região aqui que compreende a faixa de 129.700 até 131 mil ali, ou desculpa, 133 mil, ele pode ter um pouquinho mais de dificuldade de continuidade, tá? Mas o gráfico dá a entender que ele pode querer continuar avançando e de repente vir buscar aqui essa região de 618. E aqui, obviamente, a gente ficaria observando como ele vai se comportar para entender se ele vai de fato continuar a cair ou se ele se segura por aqui e volta a tentar fazer um movimento para cima, tá? O que a gente tem que observar também é da possibilidade dele sentir esse suporte atual que ele visitou aqui e aí, ó, durante essa próxima semana, ele devolver o movimento e trazer um candle positivo, fazendo o ponto de retorno em relação à semana anterior e quem sabe até desenvolvendo e buscando o topo novamente, tá? Isso está trazendo as possibilidades para vocês, tá, pessoal? Não quer dizer necessariamente que vai acontecer o cenário A ou que vai acontecer o cenário B, porque também ele pode querer ficar de lado e de repente descer um pouquinho e ficar por essa mesma região, até mesmo fazer um candle de lado aqui e ficar aqui mais um tempo, né, dentro desse range que ele estava na semana anterior. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha também agora como é que ficou o gráfico diário. Ó, no gráfico diário, a gente consegue observar que ele fez um movimento corretivo,
porém depois ele perde e procura começar a dar continuidade para baixo. Ó. Então, ele vem aqui, depois ele tentou fazer uma correção, tentou voltar a subir, sentiu e já voltou a cair com dificuldade, veio caindo com dificuldade. Então ele fez um movimento de continuidade e agora ele tem dois cenários, onde ele pode buscar as médias para depois continuar a cair, buscando próximas regiões de suporte, tá? Então eu ficaria bem atento, eu observaria essas regiões, bem como ele pode simplesmente querer continuar a cair. Então, já vir direto para essas novas regiões de suporte aqui, uma vez que ele conseguiu se livrar, teoricamente se livrar dessa região que era problemática, que ele ficou vários dias ali sofrendo tal, né, com bastante dificuldade. Então, na última sexta-feira, ele conseguiu desenvolver e perder aquela região que de fato estava tendo dificuldade. Então, agora ele pode querer dar procedimento aqui na queda e de repente vir buscar essa média de 200 períodos do diário, que também é uma região que me chama atenção, uma região que ele pode também ter dificuldade de dar continuidade, tá? Mas o mais provável é que ele possa buscar essa nova região de suporte aqui, tá ok? Agora, se ele vem para cima, aí ele pode de fato ir nas médias e depois tentar desenvolver para cima, tá bom? Mas, como já falei anteriormente, isso são possibilidades que a gente vai trabalhando dentro do gráfico, tá ok? Pessoal, se você estiver gostando desse vídeo aí, deixa o seu curtir, né? Ajuda bastante a gente aqui no canal. E também se você puder compartilhar com seus amigos esse vídeo, uma vez que a gente consiga atingir mais pessoas, certo? E se você estiver gostando dos conteúdos, deixa um gostei nos comentários. Aos 60 minutos, então a gente ficou aquele momento aqui de mais consolidado, que a gente falou na semana passada lá, certo? E aí ele de fato conseguiu se livrar da região, né? Ele acelerou aqui ó para baixo na sexta-feira, então ele fez um movimento furando a região que ele estava consolidado. Aí ele buscou a média fazendo uma correção e aí sim ele conseguiu vir com muita força. E aí foi testar aquela região de suporte que está marcada aqui já faz um tempo, né? A gente já marcou essa região de suporte em outros momentos. Então ele chegou lá, certo? Então agora, ó, qual que é a missão do 60 aqui? É de fato continuar, certo? Se ele for seguir o padrão, ou seja, continuar seguindo um padrão corretivo e depois, ou seja, correção e impulsão, ele pode vir buscar essa média, como ele fez anteriormente, ou de repente até buscar a média de 17 períodos, que seria mais ou menos ali perto do fundinho anterior que ele estava tendo problemas, e aí depois sim fazendo uma correção e aí ganhando mais margem para continuidade, certo, pessoal? Então é uma possibilidade que o 60 pode desenvolver, fazer uma pequena correção e depois continuar a cair, tá? Uma outra coisa que pode acontecer, e aí seria já um outro cenário, é ele vir tentar mais para cima, ou seja, a gente pega aqui uma retração, pega aqui, ó, vou pegar esse topinho da consolidação aqui, então ele poderia buscar essa região aqui, ó, poderia fazer um movimento um pouquinho maior, até passar dentro das médias, e aí vir buscar essa região de 618, certo? E aí, obviamente, para ter uma mudança de comportamento e a gente entender que tem possibilidade de ir para cima, ele teria que depois fazer um reteste dessa média de 17 períodos e aí sim armar uma reversão nos 60 minutos. Armando a reversão, aí de fato começa a ter mais probabilidade dele subir. Do contrário, pessoal, vejo mais vendas, vejo continuidade das vendas, apesar dele estar num suporte relevante aqui. Então a gente vai ter que entender como é que ele se comporta, como é que vai ser esse movimento aqui de início de dia de hoje. Então vamos ficar atento, porque dependendo do que ele entregar aqui, a gente pode até plantar uma comprinha aqui, ó. Tá vendo? Ó? É um risco de 430 pontos no momento. De repente ele abre testando fundo, ele vem aqui, deixa uma falha também me chama a atenção, certo? Uma falha aqui nesse fundinho aqui, e dele vir fazer uma tentativa de continuidade e falhar. Então acho interessante também tentar uma comprinha nessa base aqui, certo? Então, mas fica muito a critério de cada um dos operacionais que cada um trabalha. Agora no 15 minutos, vamos tentar dar uma olhada lá e ver se a gente tem alguma coisa de diferente, ou de repente se a gente tem até uma retração mais curta ali para ser trabalhada. Ó, de fato a gente tem, ó. Então se a gente pegar esse fundo aqui, que ele deixou até esse topinho aqui, ó.
Então, 15 minutos poderia fazer uma correção aqui na média de 72 períodos, ou seja, ele conseguir vir até aqui, certo? E aí, a partir desse momento, a gente poder, por exemplo, plantar vendas aqui. Ó, né? Ele faz a correção até o 61.8, dá retração de 15 minutos. E aí, a partir disso, ele nos dá a possibilidade de buscar essa continuidade aqui, tá? Aí, o que, que a gente teria de alvo para baixo? Ó? A gente faz a projeção aqui, ó, pegando do topo até o fundo. E aí, a gente vai levar esse outro ponto para onde ele parar. Então, vamos supor que ele pare exatamente no 618. Aqui é uma possibilidade, tá, pessoal? Então, ó, se ele parasse exatamente aqui onde eu estou colocando a marcação, ó, então ele poderia buscar essa região de 133.500 inicialmente, bem como o 161.8 lá em 132.200, ó, que é daquele suporte que a gente marcou, tá? Então, uma possibilidade que nós temos é dessa continuidade. Então, ele faria uma correção para depois ganhar uma nova impulsão para baixo. Não vejo nenhum problema dele fazer isso, tá, pessoal? É bem provável até, tá? Agora, pode ser que ele não tenha força suficiente para chegar no 61.8. Então, de repente, ele pare por aqui, ó, nessa região de 50%, porque foi um momento que ele já tinha deixado um fundinho anterior aqui. Então, pode ser que ele pare por aqui, e aí daqui ele já dê continuidade, tá? Aí nosso alvo fica um pouquinho mais curto, aí a gente projeta de novo, pegando de topo até fundo, e aí se ele parasse por aqui nessa região, mais ou menos, ó, 100% aqui nessa região dos 133.200 e 161.8 exatamente lá no suporte, no 131.920. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã.